Olá, professores, espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando agora mais um ATPC da área de Linguagens e Códigos e Educação Especial. Antes de iniciarmos esta reunião, vou passar a palavra para a diretora Sônia Matiasi, diretora do Núcleo Pedagógico, que vai desejar as boas-vindas para todos vocês. Sônia, passo a palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu fui incumbida hoje de fazer a abertura da TPC de Linguagens e Códigos juntamente com a Educação Especial. O tema de hoje é reflexões em tempos de pandemia. Quando as meninas, as PCNPs, pediram para eu falar algo no início, fiquei pensando em tudo que passamos em 2020, refletindo em tudo que fizemos nesses 8 meses. Muitas mudanças em nossas vidas, não? Tivemos necessidade de rever conceitos, ressignificar o trabalho, estabelecer novas rotinas, aprender a viver em família. Digo aprender porque muitos de nós passávamos mais tempo fora de casa do que em casa. E junto com as mudanças, as adaptações, vieram alguns desafios, alguns prejuízos, principalmente em relação à nossa saúde. Vamos parar um pouquinho para refletir, não que não tenhamos refletido durante esses meses, porque a cada dia é uma reflexão, uma busca, uma necessidade de encontrarmos meio para continuarmos essa caminhada. Temos a contar de hoje 51 dias para o término do ano de 2020. Convido vocês a olharem para dentro de si, perceber suas necessidades e buscar um novo equilíbrio. Aproveite esse momento hoje com o psicólogo Fernando Crespolini, que dará algumas reflexões sobre as dificuldades que vivemos nesse período, e com a fisioterapeuta Lígia Titoto, que trará alguns exercícios de respiração para mantermos o equilíbrio no decorrer dessa rotina tão estressante de trabalho que estamos tendo. Deixo para vocês uma mensagem que recebi no Face, escrita por Valdir Calegari. Aprendi que o passado é uma lição, o presente é um aprendizado que ele nos deu, o futuro é a junção de ambos. No passado lançamos a semente, no presente regamos e no futuro faremos a nossa colheita. Permita-se plantar e regar boas sementes hoje, para colher frutos de benfazejos amanhã. Ao ler essa mensagem, foi outro momento de reflexão. Você, professor, você, coordenador, você, PCNP, vocês venceram e continuarão colhendo as sementes que plantarão e que já plantaram. Muitíssimo obrigada a todos. Uma boa TPC. Um abraço fraterno. Eu gostaria de apresentar um convidado muito especial para todos nós da rede, que sempre colabora conosco, que é o nosso amigo amado Fernando Crespolini. O Fernando, ele é psicólogo, ele é pedagogo, ele é psicopedagogo, ele é mestre em educação escolar, especialista em psicanálise e alfabetização de crianças, ele é professor no SENAC, na Fundação Casa, e psicólogo no Espaço Crescer Infanto-Juvenil na Secretaria Municipal da Saúde. Neste momento, então, nós vamos iniciar o nosso bate-papo, onde teremos 5 perguntas, cada uma de nós faremos essas perguntas, para o Fer, e ele aí vai responder um tempinho, e eu peço que vocês todos que estão aí em casa, tentem escutar com muita atenção, se acomodem, para que vocês possam se sentir aí motivados diante desse bate-papo, e tentem encaixar a vida de vocês, trazer para a reflexão de vocês, para o dia a dia de vocês. Passo a palavra para a PCNP, que vai fazer aí a primeira pergunta. Fernando, seja bem-vindo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Então, obrigado. Pessoal, olá, Fernando. Sim, estamos muito felizes, com você aqui para fazer com a gente. E eu vou colocar uma pergunta aqui para você. Após tanto tempo de distanciamento social e estabelecimento de novas rotinas, como continuar a ter uma visão de futuro e pensamentos positivos
diante de tantas mudanças vividas? Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, da boa tarde a todos, e gostaria de complementar, né, a abertura da Sônia. Então, o passado é história, o futuro é mistério, o agora é uma dádiva e por isso se chama presente. Isso é uma fala do Kung Fu Panda. Então é a hora que ele se questiona e o mestre Shifu vai lá, todo educador, né, disciplinar o seu discípulo. E sempre, né, ter uma perspectiva otimista e positiva, a sensação de, apesar das dificuldades, das adversidades, de todos esses problemas que estão acontecendo, as coisas vão ocorrer bem. E que nós vamos encontrar a maneira certa de lidar com os problemas. Então, tudo começa conosco. A gente olha para fora, mas é necessário primeiro olhar para dentro. Precisamos estar atentos do nosso modelo mental, das nossas crenças. Esse olhar otimista tem a ver com a forma que nos vemos no mundo. Nosso estado emocional tem grande influência para interpretar o mundo. Então, essa visão aqui, eu tenho ela de acordo com o lugar que eu ocupo, a história de vida que eu tenho. A Rose tem uma outra visão. Como que a gente, né, entra em sintonia? Como eu vou emprestar a minha visão para ela, ela vai me emprestar a visão dela e vamos conseguir enxergar a mesma coisa. Sendo que temos graus diferentes. O que é esses graus diferentes? A nossa história de vida, o que vivemos, o que sofremos e o que presenciamos, né, durante essa nossa trajetória. E o olhar otimista, né, ele implica a percepção. Percepção ou não de ter controle, poder e influência sobre as coisas, né? Então, antes a gente vinha, né, num modo automático, né, e a gente foi deixando a vida nos levar. Eis que a vida para e coloca para a gente, não te levo mais. Daqui para frente é você que me leva. E ficou, né, claro isso para a gente. Como que cada um está levando a sua vida, né? Dessa maneira, como a Sônia, né, fez a apresentação. A gente vivia no estado ilusório, num estado automático, numa utopia, porque eu sempre escutei assim, vivo hoje, aproveite cada dia, né? E aí eis que a gente tinha a ilusão que estava aproveitando, a gente tinha a ilusão que tinha família, a gente tinha tantas ilusões que hoje a realidade imposta para alguns está dura demais, para outros, né, tá ok, né, não tem jeito, vamos passar por isso. E ainda tem outras pessoas que negam essa realidade.
a gente tem três categorias, né, se a gente se dividir assim, nessa pandemia. Por isso que isso não acaba. Enquanto todos não olhar e enxergar a mesma coisa, uns vão continuar lutando, uns vão desistir e alguns nem vão se dar o trabalho. Então, nossas crenças são os alicerces das coisas em que acreditamos e, por consequência, influenciam muito as nossas ações. Temos as crenças possibilitadoras, que nos auxiliam e nos impulsionam. E as limitantes, que nos bloqueiam, impedem que nos expressemos em todo o nosso potencial. Então, à medida que temos uma visão positiva e capacitadora de nós mesmos, a nossa autoconfiança cresce, nos sentimos mais fortalecidos e lidamos muito melhor com os problemas. Dessa forma, né, devemos cultivar o equilíbrio integral para filtrar e pesar as evidências daquilo que é verdadeiro e do que é falso, do que é real e irreal. E as crenças são sentimentos tidos como verdade a respeito de nós mesmos, das pessoas ou do mundo. Em resumo, é tudo aquilo no qual você acredita verdadeiramente sobre a realidade. Então, a inteligência emocional permite com que encaremos as dificuldades e os obstáculos como desafios e oportunidades de crescimento. E isso, né, a sala de aula, né, a escola, a própria educação, né, nos colocava diariamente dificuldades, obstáculos e muitos desafios. E a gente ia superando, ia desenvolvendo as estratégias para lidar com esse crescimento nosso enquanto educador e fazer com que o aluno ou quem tivesse na nossa equipe crescesse junto. E essa percepção que a gente tem, né, ela é única, por mais que estejamos compartilhando de sensações e sentimentos parecidos. Essa percepção, ela é construída durante a nossa vida, com base em nossos sentidos, ambientes em que vivemos, nossa família. Mesmo nunca tendo vivido uma pandemia, iremos resgatar em nossa memória situações parecidas que nos auxiliem a enfrentar o novo. Então, é a primeira vez que a gente está numa pandemia. Mas quanto de recurso nós já desenvolvemos para conseguir chegar até aqui? E hoje é o momento da gente fazer uso de todos, né? Até daqueles que a gente já esqueceu, que estão adormecidos, mas estão na nossa memória. E nós, inclusive, temos memória afetiva. E então, a partir disso, né, teremos maior facilidade ou grande dificuldade para lidar com a situação. Então, as crenças limitantes, né, elas são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. Essas crenças acabam prejudicando o nosso dia a dia, porque se tornam verdades absolutas em nossas vidas. As crenças limitantes se caracterizam por terem cunho negativo, que nos leva a desacreditar da possibilidade de alcançar os nossos objetivos.
nossas metas e nossos sonhos, além de sensação de impotência e desvalorização pessoal e profissional. Então, essas crenças podem prejudicar todas as áreas da nossa vida, pessoal e profissional, bem como destruir nossos relacionamentos, diminuir a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. As crenças limitantes são responsáveis, gente, por vidas estagnadas. Então, o trabalho da nossa mente é garantir que aquilo que você pensa, sente e vive seja congruente e esteja em uma mesma direção. Tudo aquilo em que você acreditar, a sua mente vai trabalhar para confirmar. Por isso a importância do pensamento otimista, positivo. É de extrema importância que as nossas crenças estejam alinhadas com aquilo que nós queremos, com o que gostaríamos de ser e com a vida que queremos ter. Para que as mudanças aconteçam e serem construtivas, é preciso aumentar as habilidades em compreender e ler cenários complexos, dialogar, negociar e resolver problemas. Daí, ao final de todo esse processo, teremos desenvolvido novas memórias e recursos mentais para que nossa percepção reaja de forma diferente às novas situações. Obrigada, Fernando. Agora temos uma outra pergunta. Fernando, boa tarde, é a Cida. Agora sou eu que vou fazer uma pergunta para você. Pensando que estamos com uma nova rotina e com uma sobrecarga de trabalho, onde a vida pessoal e a profissional estão se mesclando, o que podemos fazer para evitar o estresse e também a síndrome de burnout? Vamos lá, né? O que podemos fazer, né, Cida? Eu acho que assim, né? Primeiramente, a síndrome de burnout, né, é caracterizada por um desgaste que prejudica os aspectos físicos e emocionais da pessoa, levando a um esgotamento profissional. Então, é tão grave quanto outras síndromes. Para que a gente, né, não desenvolva, porque, olha, já desenvolver mal-estar, transtornos mentais, já não é fácil lidar com os sintomas. Imaginem lidar com os sintomas de uma síndrome. Então, é importante a gente focar em fortalecer nossos recursos pessoais. Então, quais estratégias de enfrentamento do estresse nós temos? E em recursos e habilidades que nós temos que desenvolver na promoção dessa resolução de problemas. E isso, né, a gente desenvolve ainda mais a resiliência. O importante do desenvolvimento de habilidades profissionais, como comunicação assertiva, gestão de tempo, trabalho em equipe, empreendedorismo e inovação, desenvolvimento de habilidades pessoais, autoconhecimento, autocontrole, empatia, motivação, destrezas
social, desenvolvimento de habilidades sociais, ética. Nós temos 9 princípios éticos e devemos utilizá-los. Então, eu acho que a comunicação assertiva, ela é aquela que consegue passar as informações com clareza, dinâmica e respeito, obtendo o retorno esperado. Essa capacidade demonstra o nível da sua inteligência social, ou seja, sua habilidade de se relacionar com os outros e de conquistar a colaboração das pessoas. Quando funcionam bem, cria um canal aberto que permite o diálogo entre todas as partes, entre todas as equipes e uma maior intercolaboração. Então, para quem tem destreza social, para quem é líder, para quem é coordenador, para quem é diretor, para quem é gerente, para quem é professor, estamos liderando e servimos de modelo. Como que é a nossa postura? Como que eu enxergo o meu trabalho? E como eu agrego valor aonde eu estou? Na vida pessoal, saber se comunicar também facilita o andamento das relações, a manutenção de um canal de comunicação aberto com familiares, colegas e amigos. Quando as informações não são compartilhadas de forma correta, surgem grandes dificuldades nas relações, na execução da ação e no alinhamento das demandas e soluções. Parece que quando a comunicação não é assertiva, parece que há muitas falhas de comunicação. Nas falhas de comunicação, a gente entra com julgamento, a gente entra com crítica. É importante a gente saber o limite dos outros e os nossos, falar não. Isso contribui, né, para a assertividade. E ela se dá quando você consegue passar a informação sem que haja dúvidas ou o risco de enganos e falhas. Assertivo é um adjetivo relativo, que implica a qualidade de algo que é afirmativo, positivo e certo, como um comportamento ou uma ação. Uma pessoa assertiva consiste no modo seguro e confiante de agir. Um indivíduo que está certo de suas ações, atitudes e comportamentos. Então, para que não haja, né, adoecimento nessa sobrecarga, para que a gente consiga separar a nossa vida pessoal e da profissional, estando hoje, né, literalmente trabalhando em casa. Então, hoje, o trabalho está em casa. A gente está mesclando, né? Mas como que a gente faz para entrar num papel e outro e conseguir sair? Sem sair com sintomas, síndromes, transtornos. Para o bom trabalho em equipe, é necessário entender que as pessoas são diferentes e que seus comportamentos
e pensamentos também o são. Então, diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diferente, que tem multiplicidade. Então, como que nós vamos fazer, né, para ter um bom relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe, evitando estresse desnecessário, mal-estar desnecessário em nós e nos outros. Então, saber ouvir é importante, respeitar as diferenças também, ser verdadeiro, colaborar com os colegas, pedir ajuda quando não souber realizar algo. Obrigada, Fernanda. Agora eu vou passar a palavra para a Rosicléia, que vai fazer uma outra pergunta para você. Isso, vamos lá, próxima. Num cenário em que estamos fazendo o possível para vencer os desafios, como minimizar a tensão e as frustrações diante dos feedbacks negativos dados pelos outros em relação à nossa vida pessoal ou profissional? Eu fico, né, de cara com pessoas, Rose, que dão feedback negativo. Feedback negativo, gente, não existe. Isso se chama feedback. Por quê? Um feedback, ele é sempre positivo. Mas as pessoas, né, elas, como é o que a gente está falando desde o início, da nossa visão, da nossa história de vida, do lugar que a gente ocupa, das crenças que a gente tem, eu corro o risco de destruir a vida do outro. A comunicação assertiva, ela dá esse direcionamento correto. A comunicação autêntica, ela proíbe de falar para o outro o que a gente acha e o que a gente pensa dele, baseados no que a gente sente e pensa, porque pode ser que não seja verdadeiro, pode ser que é o que eu vejo, é o que eu sinto, e não necessariamente, e eu estou projetando isso no outro. O outro às vezes serve de espelho para mim. Então, temos que ter cuidado, né? Hoje está na moda, além da palavra agregar plenitude, esqueci a palavra, já eu lembro, que tem a ver com essa crítica construtiva. Mas quem tem que ter esse olhar crítico é quem está recebendo o feedback. A gente começa elevando as potencialidades, elevando as habilidades, elevando as competências da pessoa, do aluno, de quem seja, conduzindo ele para que ele chegue com uma crítica construtiva do que ele precisa mudar. Porque quem vai conseguir mudar é ele, não somos nós. E muitas vezes a gente quer que o outro mude para facilitar a nossa convivência, para tudo que a gente quer ser do nosso jeito, para só receber sim. Então, é importante, né, fazer conexões.
conexões. A empatia nos dá isso. Quando a gente consegue fazer conexões, se conectar ao outro, isso traz benefício e objetivos mútuos. É um processo de dar e receber. Porque se eu dou algo negativo para o outro, eu vou receber o quê do outro? Não é legal. Por quê? Você vai fazer o outro sentir sentimentos e emoções por você ruins. E isso também impacta a sua vida. Então, a gente tem que fazer com que o outro também, né, deseje algo bom para a gente. Por isso que a gente primeiro tem que desejar para ele, porque a gente faz pelo outro o que gostaríamos que fizesse por nós. Então, eu nunca dei um feedback para nenhum aluno, para nenhuma das equipes que eu trabalho, que não fosse do jeito que eu gostaria que me acolhesse. Do jeito que olhassem para os meus pontos fortes, mas também acolhessem meus pontos frágeis, meus pontos de dificuldades, meus pontos fracos, porque todos nós temos. Então, a ideia, gente, com o feedback, é construir pontes, estreitar laços e, na reciprocidade, crescermos juntos. Se eu destruir o trabalho do meu colega, ele faz parte da minha equipe. Eu vou fazer o quê com o trabalho da minha equipe? Se eu destruir meu aluno, eu vou fazer o quê com a minha turma? E aí, depois eu corro o risco de falar assim, tá vendo? Os alunos não têm vontade mais de aprender. Caiu-se todos os conceitos. Isso e aquilo. Não. E cuidado com a reclamação. O que significa? Clamar. A gente clama. E aí, o que a vida nos dá? Aquilo que a gente pediu. Então, quando vocês forem reclamar, pensem. Porque aquilo que vocês clamarem vai vir. E muitas vezes a gente não gosta do que vem. Por isso que é importante saber pedir, né? É igual eu tive uma paciente que ela me disse assim, olha, Fernando, eu pedi muito para Deus um marido, mas olha, ele não bebe, é isso, é aquilo. Uhum. Eu falei, o que você pediu mesmo para Deus? Um marido. Eu falei, ele te deu o quê? Um marido. Eu falei, na próxima, se você largar desse, aprenda a pedir para Deus um marido, 2 pontos. Que lave louça, que passe, que cozinhe, que vai me tratar bem. Porque tudo aquilo que você especificar, tiver clareza na sua comunicação, na sua expressão, você vai conseguir. Mas cuidado, se a gente pede coisas no genérico, vem. Por exemplo, se eu pedir uma garrafa, pode vir essa, pode vir essa. Agora, se eu especificar a cor, o modelo, a espessura e tudo mais, não vou chegar na que eu quero. Se eu não tenho esse cuidado, eu me frustro. E muitas vezes a gente acha que a nossa frustração e decepção é em relação ao outro. Não é. É conosco. As escolhas são nossas. E os merecimentos. Ninguém passa essa vida se não merecer a vida que tem e a vida que escolheu. Isso é de fundamental importância a gente ter consciência. Então, isso faz parte, gente, do autoconhecimento.
Então, é importante que eu conheça as minhas necessidades, os meus sentimentos, as minhas metas, os meus sonhos, os meus objetivos, minha missão de vida. Que eu tenha consciência dos meus talentos, dos meus dons, das minhas habilidades, das minhas competências. Nascemos com pelo menos um, mas nascemos. Tem gente que, pelo merecimento, nasce com vários dons, várias habilidades, mas pelo menos um nós nascemos. E é importante que a gente descubra qual é esse dom, no que a gente é muito bom. Porque há uma diferença entre trabalho e emprego. Trabalho, a gente tem realização pessoal e profissional. E no final do mês, ou no início do outro mês, no 5º dia útil, a gente tem uma recompensa, uma gratificação por o que a gente desenvolveu. Agora, quando a gente tem um emprego, a gente só tem um salário. E muitas vezes é árduo para ganhar. Na educação, né, eu falo da sala de aula, é árduo, mas é compensatória. É compensador. É motivador. Porque de vários alunos, eu já me conscientizei que toda turma vai ter. Por quê? Pluralidade, diversidade. Sempre vai ter alguém com a sua necessidade maior que a do outro, com inteligência emocional mais ou menos, com saúde mental mais ou menos. Não dá para a gente viver achando, né, que o problema estão nos alunos. Não estão. O problema está em mim, que não consigo redirecionar e ter um olhar construtivo para isso. Assim como as equipes. Né? Temos que olhar para o positivo, para que o outro tem de melhor. Porque se eu não olhar para o melhor do outro, eu vou olhar para o meu melhor, o outro vai olhar para o meu melhor. Então, além do autoconhecimento, é importante o autocontrole. Cultivar o equilíbrio integral para filtrar e pesar as evidências. Então, a gente tem que, inclusive, aprender a redirecionar nossos impulsos nocivos, nossos impulsos destrutivos. Porque nós somos ambivalentes, nós somos 2 em 1. Um lado meu é bom, um lado meu é ruim. A gente tem que aprender, né, a olhar para aquilo que a gente sente. Né, identificar nossas necessidades e sentimentos. A empatia, que é um outro pilar da nossa inteligência emocional, é pensar o que o outro sente, o que eu sinto pelo que o outro sente. Empatia, gente, serve para todos os lugares. Olhem para os lugares que vocês gostam de ocupar, mas olhem também para os que vocês não gostam. Vão lá e sentem no lugar. Sentem o que é a vida daquela pessoa. Porque empatia é entender a perspectiva do outro, é reconhecer essa perspectiva como verdadeira para ele e não julgar. A destreza social, né, que é a nossa capacidade de liderar pessoas, ela é importante porque é uma habilidade. E nessa habilidade a gente vai se tornando competente. E quanto mais direcionamento nós tivermos para o bem, para o positivo, para o assertivo, mais chances de sobrevida nós temos, saúde mental, saúde física. Isso foi o que pesou
mais nessa pandemia. E, por último, a motivação. O que motiva a sua ação? Quais formas de provocar uma ação em você tem? Porque a motivação, gente, não é externa. Não é o meu trabalho, não são as pessoas que eu convivo que têm a obrigação de me motivar. A motivação sempre é interna. Independente do ambiente que eu estiver, eu tenho que estar motivado. Porque o que me motiva são as minhas conquistas. E é por elas, né, que a gente transita. Eu penso, qual a sua responsabilidade no seu trabalho, nas suas escolhas, nas situações em que você vive? Então, gente, feedback, ele tem que ser positivo. Porque se ele é positivo, implica em quê? Emoções e sentimentos e assertividade na nossa fala. Obrigada, Fernando. Vou passar a palavra para a Obrigada, Fer. Estou aqui encantada com a sua fala, refletindo bastante, esperando que os nossos colegas de trabalho em casa também estejam fazendo isso. Não vou me alongar, vou fazer a pergunta, mas eu costumo dizer sempre, né? Até aqui mesmo dentro da minha própria casa, e faço esses questionamentos, né? Para as pessoas que eu amo, para os meus companheiros de trabalho também. Qual é a sua responsabilidade diante daquilo que você tanto reclama? Que eu acho que é justamente isso que você colocou aqui, né? Qual é a nossa responsabilidade diante daquilo que nós tanto reclamamos? Bom, vamos continuar então as nossas reflexões aqui. A quarta pergunta é: como fazer para manter saudáveis corpo, mente e espírito no momento que tanto está exigindo da nossa parte física e mental? Então, como fazer para manter, né, saudáveis corpo, mente e espírito? Bom, primeira coisa é se cuidando. Então, a gente tem que cuidar do corpo com exercícios e alimentação. Por quê? Não tem momentos que a gente se maltrata? Quais são as formas que a gente se maltrata? Álcool. O que mais? Drogas. Relacionamentos abusivos, humilhantes e desqualificatórios. Quando eu vejo, né, uma vítima de alguma situação, ela tem internamente dentro dela uma necessidade aberta. Por isso que ela não consegue romper. Muitas vezes o cativeiro está aberto. A pessoa não consegue sair de dentro. E se a gente for lá e arrancar ela à força, ela volta. Então, muitas vezes, a gente enfrenta situações que vai fazer a gente desistir, que vai fazer a gente reclamar, que vai fazer a gente desequilibrar. Mas a gente precisa se manter saudável, né? Isso é o corpo. A mente é saúde mental. E a parte espiritual é a nossa parte de espiritualidade, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem fé. Fé em nós mesmos, fé na vida, fé em Deus, para quem acredita. Então, essa exigência da parte física e mental, né, agora já há 8 meses nessa pandemia,
Nós já passamos simultaneamente pelos impactos, pelo social, pelo emocional, pelo econômico e pela saúde. Então, nós estamos enfrentando ainda, dentro dessa pandemia, essas esferas. Mas a crise, apesar de passageira, causa sofrimento e mudanças comportamentais, mudanças cognitivas e mudanças emocionais. É por isso que nós temos que ter corpo, mente e espírito saudáveis. Reparem que pessoas com inteligência emocional, saúde mental e corpo, mente e espírito equilibrados, quando elas adoecem, elas se recuperam mais e se curam mais do que pessoas negativas, pessoas doentes de corpo e mente e de espírito. Tem gente, já tive paciente que ela teve um tumor raríssimo. Deram, no máximo, acho que 8 anos de vida para ela. Ela viveu, gente, mais de 20. Inclusive, ela saiu das estatísticas, pelo que ela teve. Por quê? No momento do diagnóstico, ao invés de ela se matar, ela resolveu viver. Tem gente que no momento de qualquer diagnóstico que seja, né, pode ver, tem gente que num simples diagnóstico de alguma coisa, a pessoa já entra em desespero. E o quanto é difícil você tirar a pessoa daquela crise. Você precisa entender a crise que ela está passando. Mas é importante, né, a gente não ficar lá na crise junto. Por quê? Senão a gente adoece junto. Então, o conflito se dá quando o outro afeta negativamente algo ou alguém. Então, outro cuidado que nós temos para manter-nos saudáveis, né? Cuidar para que o que está fora da gente não nos contamine. Eu olho aquilo que entra na boca dela ao que há de melhor. Só que o que sai da boca, eu penso, do que adianta você engolir todos esses alimentos e privar de tantas coisas, que o que vai te matar não vai ser o que você está comendo, vai ser como você digere o que sai da sua boca, o que sai da sua mente e o que a sua mão faz. É isso que adoece as pessoas, não é o que elas comem. Mas é importante ter uma alimentação saudável e adequada. Então, observamos, né, 2 tipos de mudanças nessa pandemia. Mudanças físicas, como sono, alimentação, atenção, memória, uso de substâncias, tanto substâncias lícitas, como os remédios, psicofármacos, ou como drogas ilícitas. Exaustão e isolamento. Essas são as mudanças físicas que tivemos. As mudanças emocionais são o medo, a preocupação, a apatia, a ansiedade, a angústia, a incerteza, a frustração, a raiva, a desesperança e por aí em diante. Então, o conflito surge por confronto ou desacordo. Às vezes a gente não faz a nossa mente brigar com o corpo, que briga com o espírito e que vira uma turbulência dentro da gente, e aí a gente para e tem que fazer uma autoavaliação. Então, o estresse, como já foi dito, faz a pessoa usar estratégias negativas.
tais como gritar, agredir, parar de falar, exaltar, gerando frustração e raiva. Cria-se um ciclo em que a discórdia se torna cada vez mais frequente e hostil, né? Tem gente que literalmente, né, dorme com o inimigo. Então, é importante olhar para o nosso modo de vida, para nossas escolhas. Então, essa situação de isolamento está exigindo o que da gente? A adaptação às mudanças, que ocorre com a aceitação e não com a revolta. Isso trouxe novas demandas e desafios para todos os profissionais, para todas as pessoas, para todas as famílias, com filhos ou sem. Os pais que estão em home office, atividade remota, precisam conciliar o trabalho e as tarefas domésticas com a necessidade de dedicar tempo e atenção aos filhos e à família. Então, ter a satisfação de necessidades básicas asseguradas, manter hábitos saudáveis e cultivar interações sociais baseadas em cooperação e apoio recíproco contribui para aumentar a sensação de bem-estar subjetivo. E aí a gente vai criando também um bem-estar social. A Organização Mundial da Saúde define saúde como bem-estar completo, físico, mental e social. Nós não estamos com a mente saudável o mundo inteiro, nós não estamos com a sociedade saudável. Nós estamos doentes, por isso que está custando tanto. Nós não temos mais saúde. E isso agora está comprometendo a nossa saúde mental. Então, a gente tem que ter o cuidado para isso, né? Porque antes da pandemia, eu tinha saúde. Aí eu olhava e eu pensava assim, não tenho saúde. O social está doente. E o social está implicando diretamente na minha vida. Mas eu tenho saúde mental, que é a capacidade de eu me recuperar da rotina, dos estresses, das coisas que acontecem, assim, ó, rapidamente. É isso que a gente precisa. Para, inclusive, restabelecer a saúde, né, como um todo. E se todos nós não lutarmos juntos, ainda nós vamos ficar nessa relação esquizofrênica. E então, é importante a gente cuidar de tudo. Do corpo, da mente, do espírito, das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que convivem, mesmo que de longe. Porque hoje estamos todos no mesmo barco. Uns estão de iate, outros de canoa, outros de navio, outros em cima de uma tábua tendo que remar, mas todos estamos, né, no meio do mar. E do mesmo jeito que aquela tábua pode afundar ou não, um navio afunda também. Então, gente, eu acredito muito que hoje, cada vez que a gente der um passo à frente, com o meu braço direito, eu tenho que puxar alguém que dê um passo junto. E com o esquerdo também. Porque se cada um que der um passo à frente puxar 2, esses 2 vão puxar mais 8. E esses 8 vão puxar
Mas quantos? Porque é 8 vezes 2. Depois, mais vezes 2. Mais vezes 2. E aí a gente pode conseguir atingir o mundo inteiro. Os nossos mais sinceros agradecimentos e esperamos aí que essa reflexão tenha trazido muitas contribuições na vida dos nossos colegas de trabalho. Muito obrigada, viu, Fer? Dando continuidade ao nosso ATPC, nós teremos neste momento a nossa querida convidada Lígia Titoto. A Lígia Titoto é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, membro da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia e fisioterapeuta do Centro de Oncologia da Santa Casa de Araraquara. Lígia, com você, os professores agradecem e aguardam a sua valiosa contribuição neste momento de pandemia que o mundo atravessa. Meu nome é Lígia Titoto, eu sou fisioterapeuta, atuo na área hospitalar há 17 anos e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre técnicas de relaxamento na rotina de trabalho durante esse período de pandemia. Primeiro eu gostaria de agradecer à Diretoria de Ensino Regional de Araraquara pelo convite, dizer que sinto-me honrada por estar participando desse projeto. Bom, é notório que o nosso cenário de trabalho, está resultando inevitavelmente em períodos de estresse e de grande ansiedade nos profissionais, tanto nós da área da saúde, quanto todos os profissionais das áreas em geral. Então, é importante que durante a nossa rotina de trabalho, que nós tenhamos algumas pausas para cuidar do nosso emocional. É de grande valia, às vezes a gente não para fazer isso, a gente não tá com a correria do dia a dia acostumado a parar para cuidar de si, mas é bastante importante e precisa ser realizado. Nós estamos num momento de dúvidas, de incertezas, de medos, de angústias e isso causa ansiedade, causa crises de ansiedade, causa estresse, inclusive afetando a nossa produtividade no trabalho. Então, vou falar um pouquinho para vocês de algumas técnicas, elas são simples, são tranquilas, são fáceis, são rápidas. Então, na pausa de vocês durante o período de trabalho, do dia de trabalho, seja uma pausa de 10, 15, 20 minutos, esses minutos eles precisam ser direcionados para vocês. Então não adianta a gente tirar aí 15 minutos do trabalho e para poder descansar, para poder relaxar, enfim. E a gente vai continuar falando de trabalho, a gente vai continuar resolvendo as coisas pelo celular, respondendo um e-mail. Não, esse momento ele deve ser usado para vocês, para exclusivamente fazer essas técnicas de relaxamento que são conduzidas, Então, em primeiro lugar, o importante é que vocês estejam num ambiente que seja agradável e tranquilo, longe de aglomerações, longe de barulho, estejam em algum lugar que seja confortável para vocês, Seja um jardim, seja uma sala, mesmo uma sala, não precisa ser um ambiente aberto, mas algum lugar que vocês estejam em conexão com vocês mesmos. Isso é importante. Então, nesse período, tire para realizar esses exercícios, tá? A primeira técnica de relaxamento conduzida é a técnica da música. Eu sempre digo que ouvir uma música relaxante, uma música que nos faça bem e uma música que a gente gosta, ela consegue relaxar o indivíduo
em quase que 100%, dependendo do momento que ele esteja. Então, parem para ouvir uma música que seja agradável aos seus ouvidos. Pode ser que seja uma música brasileira, uma música internacional, um rock, um samba, um louvor, enfim, algo que seja agradável. Pare e ouça, né? Claro que a gente tem que respeitar o próximo, então um fone de ouvido não vai mal, vai fazer bem. Ouça essa música por alguns minutos, ouça uma palestra, assista um pedaço de um filme que estava faltando, assista um capítulo da série que vocês gostem. Ouçam algo que seja bom para os seus ouvidos. São minutos para você. É bastante importante que eles sejam destinados para vocês. Vou frisar isso várias vezes durante o vídeo, tá? Outra técnica de relaxamento conduzido é o de respiração, tá? É a técnica de respiração consciente. Por quê? A nossa respiração, ela consiste em inspirar, ou seja, encher os pulmões de ar, e ela consiste em expirar, ou seja, soltar o ar dos pulmões. Normalmente, a gente faz isso rotineiro, né? A gente não percebe, é involuntário, a gente respira. Quando eu digo da respiração consciente, eu quero dizer que eu inspiro profundamente e eu expiro profundamente. Então, a técnica ideal é inspirar, puxar e insuflar os pulmões e expirar, soltar e desinsuflar os pulmões. Essa é a respiração consciente. Ela deve ser feita e repetida por 10 vezes, já é o suficiente. Uma vez, uma série de 10 vezes. Isso leva um tempinho, por isso que é só até 10. Claro que se você tiver um tempo maior, você pode fazer 2 séries de 10 repetições, mas uma série já é o ideal, tá? Muitas vezes o pensamento ele vai se dispersar e você não vai conseguir chegar à contagem até 10. Então você vai estar lá inspirando, expirando, mas a ideia vai se perder. Você vai ver, você vai falar, nossa, parei na contagem número 6 e não consegui continuar. Meu pensamento voou, eu lembrei de alguma coisa que eu tinha que fazer no trabalho, eu lembrei de alguma coisa que o meu marido me pediu, eu lembrei que eu tenho que resolver as coisas de escola dos meus filhos. Enfim, pare e recomece a contagem. Foque no que você está fazendo. Inspirações e expirações profundas até 10. Isso até que vocês consigam realizar até 10. A primeira vez eu tentei e parei no 6, a segunda vez eu parei no 4, a terceira vez eu parei no 8. Refaçam, recomecem, isso vira um hábito, uma rotina. É como se fosse, para quem gosta de meditar, é mais ou menos isso, né? Depois você consegue entrar no clima da meditação e da contagem, e aí isso vai se tornar natural. Façam, é uma técnica simples, porém de grande importância, tá? Outra técnica importante e bastante bacana, que dá um bom resultado, são as técnicas de alongamento, né? Então, essa área toda de trapézio, essa área toda de coluna cervical, é uma área que a gente condensa bastante. Quando a gente está estressado e ansioso, é comum a gente ver as pessoas falando, nossa, tem uma dor no pescoço, nossa, tô com o pescoço todo duro. Isso é natural que aconteça, né? A gente tem um nível de estresse elevado e concentra em algumas partes do corpo. E com certeza essa parte de coluna cervical ela é bastante atingida. Então os alongamentos que são direcionados para o pescoço, eles fazem bastante relaxamento, eles aliviam bastante, porque aliviando a dor, consequentemente a gente também alivia o estresse causado no local, tá? Assim como a técnica de respiração, a técnica do pescoço ela também tem que ser feita lentamente, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, a forma que você está fazendo, né? A gente costuma fazer os 4 movimentos do pescoço.
tá? Que é para um lado, vocês vão sentir alongar, tá? Todo lado contralateral. Então, quando eu jogo o meu pescoço para o lado direito, o meu lado esquerdo, ele alonga, tá? Ele tanto alonga a parte da musculatura do pescoço, quanto também a parte da musculatura do trapézio, que é esse músculo que fica bem em cima aqui do ombro, que é onde as pessoas mais se queixam. Sempre dá uma puxadinha, tá? Não precisa ter uma dor expressiva, claro, né? Você não vai sentir uma dor terrível. Façam no limite de vocês, mas segurem, contem até 10. As respirações profundas, elas podem se manter durante o alongamento de pescoço. Fiz de um lado, volto à posição neutra e refaço do outro lado, tá? De novo, eu vou sentir toda essa parte da musculatura de pescoço e mais a musculatura de trapézio. Façam de um lado, deixe a cabeça cair sobre o ombro, ajude com a mão, porque às vezes só cair o pescoço não é o suficiente, tá? Quando você dá uma pressionada com a mão, você vai sentir um pouquinho mais o alongamento. Volte à postura neutra do pescoço de novo e lá na frente, tá? Você vai jogar o seu pescoço lá na frente, segure, conte até 10, respira profundamente. Não esqueçam da respiração, tá? Seja ela ouvindo a música, seja ela fazendo o exercício mesmo de respiração em si, seja no alongamento. Voltei à posição neutra e agora lá atrás, tá? Incline o seu pescoço até o final. Respire e solta, respira profundo. Voltei à posição neutra. Percebam que eu fiz os 4 movimentos de rotação de pescoço, tá? Para o lado direito, esquerdo, para frente e para trás. Não deixem de fazer. Alonga, alivia e acalma, junto com a respiração, tá? Um outro exercício que eu gosto bastante é o de relaxamento das mãos, né? Principalmente vocês aí que são professores, que trabalham digitando, ainda mais agora, nessa época de pandemia, que as aulas são feitas online, que vocês estão reformulando todas as aulas e usando muito mais o computador. As mãos são bastante usadas, né? E as mãos têm muitas terminações nervosas e elas, a gente não percebe, a gente não sabe, mas a mão, quando você para massagear a sua mão, ela tem um efeito fantástico. É muito bom, é tão bom quanto massagem nas costas, tá? Então, as mãos, elas são um outro ponto bastante de descarga de tensão, tá? Usem sempre o polegar. O polegar, ele é o nosso dedo mais firme. Então, a gente consegue massagear as mãos em formato de círculos, toda a palma da mão. Trabalhe todos esses ossinhos da mão que estão aqui em cima. Desça até a planta. Repitam esses círculos algumas vezes. Passem pelos dedos, tá? Sempre massageando com o polegar. Massageie a sua mão, se sinta. É importante tocar a mão, tá? Faça de um lado, depois repita esse mesmo exercício do outro lado. Pode estar alongando os dedos, alonga o punho para frente, depois para trás. Ótimo. Pessoal, abre e fecha as mãos. Não esqueçam, respire fundo, sempre respire fundo. Puxa o ar, solta o ar com calma, com tranquilidade. Qualquer exercício que a gente faça, que a gente se toque, seja ele alongando, seja ele se sentindo, já é um exercício de relaxamento. Todo toque, ele relaxa. Então, qualquer exercício que vocês façam, seja um alongamento, seja uma automassagem, já dá um alívio constante. Vocês vão ver que no final do dia e no final de vários dias fazendo
essa mesma repetição vai ter um alívio grande no nível de estresse e ansiedade, tá? E não se esqueçam, embora nós estejamos nesse momento em que a gente não pode se aglomerar, ter esse contato grande com os nossos amigos, mas conversem com as pessoas, estejam próximo das pessoas para conversar, seja virtualmente, seja no telefone, falem com as pessoas queridas. Falem sobre seus sentimentos, sobre o que vocês gostariam de ouvir, sobre as suas dúvidas, sobre os seus anseios, deem boas risadas. É importante a gente ter esse contato físico, né, ou virtual com essas pessoas, com os nossos amigos, com as pessoas queridas. Alivia o estresse. Conversar alivia o estresse. Claro que quem pode fazer uma terapia, quem gosta de ir ao psicólogo, é muito importante, mas conversar com um amigo, né? Como aquela frase diz, um cafezinho com um amigo vale muito, e vale muito mesmo. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. São técnicas simples, rápida, que se a gente fizer no dia a dia, depois lá no final do dia, tudo melhora. Bom fim de ano para vocês. Eu tô muito agradecida por estar aqui mais uma vez e fazer parte desse projeto. Um beijo, fiquem bem e boa sorte. Muito obrigado, Lígia, por suas dicas. Muito obrigada por estar conosco neste momento, nos ajudando a enfrentar esta situação tão difícil. A equipe de Linguagens e Códigos e Educação Especial agradece a sua valiosa participação. Muito obrigada. Bem, professores, PCs, chegamos ao final de mais uma reunião de ATPC e hoje nós trouxemos para conversar conosco o psicólogo Fernando Crespolini, que nos trouxe grandes reflexões para esse período, né, esse momento que estamos vivendo, que já dura aí 8 meses. E trouxemos também a fisioterapeuta Lígia Titoto, que nos trouxe, além de algumas reflexões, exercícios respiratórios, para que possamos, no nosso dia a dia de trabalho, nessa nossa correria diária, para que a gente possa parar alguns minutos e relaxar, nos reequilibrarmos um pouco, né, nessa nossa correria do dia a dia. Então, achamos assim importante essa conversa de hoje com o Fernando e com a Lígia, porque já estamos no final do ano. Estamos finalizando um ano letivo de uma maneira totalmente inusitada, inesperada por todos nós, todos nós. Eu acredito que ninguém imaginaria que passaríamos por essa situação em 2020, mas cá estamos. E eu acho que a conversa de hoje nos fez parar um pouco, né? Essa era a nossa intenção, que parássemos um pouco para refletir e para recarregar as nossas baterias, né? Respirarmos um pouco para chegarmos à linha de chegada, né, ao final desse ano letivo. Esperamos que, assim como nós, vocês também tenham acompanhado as reflexões, refletido junto com o Fernando, pensado em todas as situações, não é, inusitadas que vocês viveram nesses 8 meses, que vocês tenham tido a oportunidade de reorganizar os pensamentos de vocês, de pensarem em reorganizarem o dia de trabalho de vocês, pensando na importância da nossa saúde,
da nossa saúde física e da nossa saúde mental, emocional. Nós precisamos, ao longo do nosso dia de trabalho, da nossa semana de trabalho, ver o que nos recarrega, o que nos desestressa, o que nos deixa mais calmos e o que vai nos motivar para que consigamos chegar da melhor maneira possível ao final desse ano letivo. Espero que vocês tenham gostado também dos exercícios que a Lígia nos passou, né? Ela fez vários comentários muito importantes no decorrer da nossa reunião, não é? E assim, acho que o que ficou para mim é o que te recarrega. Será que é ouvir uma música? Será que é sentar alguns minutos e simplesmente relaxar? O que é? Então, eu acho que fica para vocês também, né, essa reflexão. O que é que recarrega vocês? Então, pensem nisso e deixe alguns momentos do dia de vocês, da semana de vocês, para essa atividade que recarrega as energias de vocês, tá? Desejamos que todos tenham aproveitado a fala do Fernando, a fala da Lígia, e que tenham gostado, ok? E continuando, vou relembrar aqui, entrem no link, respondam a avaliação, até amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, para que possamos ouvir, né, vocês, e também para que vocês possam organizar o diário de bordo de vocês, que, como eu já disse, é um momento formativo também, quando vocês escrevem, quando vocês colocam no papel o que vocês viram na reunião do dia, quais as reflexões, o que ficou para você da reunião do dia. E para isso nós deixamos alguns minutos aqui da nossa TPC de hoje, para que vocês possam pegar os materiais de vocês e fazer as anotações, fazer a organização das ideias no caderno de vocês, para que vocês possam postar no link a avaliação, o escrito do diário de bordo de vocês. Então, vocês terão alguns minutos finais dessa TPC direcionados para a avaliação. E, para finalizar, vou ler para vocês um texto do Mário Quintana. Que a força que rege seu ser não se enfraqueça diante dos problemas, que os sonhos não alcançados sirvam de estímulos na realização de outros, que as dificuldades encontradas fortaleça sua fé, que seu sorriso alimente sua alma quando os dias amanhecerem cinzas. Fica também para reflexão. E a equipe de linguagens e códigos e a educação especial agradece a valiosa participação de todos os professores coordenadores, vice-diretores e demais participantes na nossa reunião de hoje. Muito obrigada e até a próxima.